E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa resolução de exercícios da lista de gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado. Vamos fazer agora o exercício número 8. Esse exercício diz o seguinte: no circuito automobilístico de SPA, Francorchamps, sei lá como é que fala, na Bélgica, um carro de Fórmula 1 sai da curva, também um outro nome esquisito aí, e depois de uma longa reta, chega a uma outra curva. A telemetria da velocidade versus o tempo do carro foi registrado e é apresentado no gráfico a seguir. Bom, ele me deu aqui então, que ele chamou aí de telemetria, nada mais é do que a relação da velocidade em cada etapa pelo tempo. Ele te disse, a velocidade desse carro variou dessa forma aqui, apresentada pelo gráfico. Então, temos um gráfico da velocidade pelo tempo. E ele pergunta, qual das alternativas a seguir contém o gráfico que melhor representa a aceleração do carro em função desse mesmo intervalo de tempo? Então, ele quer que a gente analise, na resposta, a aceleração pelo tempo. Ou seja, através do gráfico da velocidade, para a gente interpretar e chegar no gráfico da aceleração. Bom, vamos primeiro olhar o gráfico da velocidade e fazer alguns comentários aqui. A gente vê que essa curva, esse gráfico, ele altera a sua característica com o tempo. Ele começa aqui com uma característica retilínea crescente, né, para cima aqui. Depois ele altera a sua inclinação, mas ele continua retilíneo para crescente. Depois ele fica constante e depois ele retilíneo para baixo, decrescente. Então, como a gente tem a característica da velocidade pelo tempo e a velocidade é retilíneo, ou seja, a velocidade ela é um crescimento em reta constante, um crescimento com a mesma taxa de crescimento com o tempo, é porque é uma aceleração maior que zero, positiva e constante. Aqui eu tenho uma aceleração constante. Aqui eu vou ter a mesma forma. Nesse ponto aqui, onde a velocidade é constante, eu tenho uma aceleração zero. Velocidade constante. Nesse intervalo aqui, eu tenho velocidade diminuindo, ou seja, aceleração menor que zero. Negativa, né? Porém, ela é também um crescimento, um decaimento com uma mesma taxa, né? Ele segue aqui um decaimento retilíneo, né? Então, também é uma aceleração constante. Bom, dito isso, a gente já pode observar algumas respostas ali. Porém, vamos achar os valores para a gente cravar a resposta correta. Para isso, eu tenho que recordar como que eu posso calcular uma aceleração constante. A aceleração eu calculo por ΔV, ΔT. Nada mais é que velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial do nosso exercício. Para cada trecho, então, eu vou ter uma aceleração correspondente e eu vou utilizar essa fórmula em cada trecho. Vamos olhar aqui, então, o primeiro momento. O trecho 1. E agora a gente só vai ter que ter cuidado, porque o gráfico aqui ele não me dá todos os parâmetros certinho, né? A gente vai ter que ficar observando com cuidado. Nesse primeiro momento, ele sai com uma velocidade de 70 e chega a uma velocidade de 75. Então, eu vou colocar aqui velocidade final. Vou colocar aqui a aceleração.
a velocidade final, que é 75, menos 70, dividido pelo ΔT. Ele sai do zero e chega ao 2,5, né? Que seria aqui exatamente a metade entre o 0 e 5, né? Então, ele sai de 2,5, ele chega, o tempo final é 2,5 menos o inicial, que era 0. 75 menos 70, 5, dividido por 2,5. Isso aqui nos dá uma aceleração de... Como é difícil fazer essa conta aqui, vamos colocar aqui, ó, vamos multiplicar aí embaixo, em cima por 2, né? Eu vou ficar aqui com 10, dividido por 2,5 vezes 2, 5. 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração constante e positiva, igual a gente esperava. Bom, no segundo momento, o que a gente já pode prever? Uma reta crescente, então é uma aceleração constante, positiva e maior que o 2. Por quê? Ele tem uma inclinação maior, ou seja, ele está variando a velocidade em uma maior taxa pelo tempo. Então, ele teria que ter uma aceleração maior que o 2. Vamos ver se a gente está fazendo a análise correta? A aceleração, então, vai ser o quê? Ó, ele sai do 75 e vai até o 90. Então, é 90 menos 75. Dividido por qual intervalo de tempo? Ó, ele saiu do 2,5 e foi até o 5. Então, 5 menos 2,5. Então, vou ficar com 90 menos 75, 15. Dividido por 5 menos 2,5, 2,5. Vamos multiplicar por 2 de novo, né? Porque 2,5 é chato para a gente ficar dividindo por 2,5. Então, vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Então, eu vou ficar com 30 e aqui eu vou ficar com 5. 30 dividido por 5, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, novamente, uma aceleração positiva, constante. E olha o que a gente tinha previsto. Maior que o nosso 2, que a gente tinha anteriormente. Nesse terceiro momento, o que eu tenho? No terceiro momento, eu tenho uma velocidade constante. Então, eu tenho uma aceleração zero, né? No nosso gráfico, então, ele tem que ser retilíneo, assim, constante sobre o zero. E no quarto momento? O quarto momento, a gente previu aqui que ia ser uma aceleração constante, porém negativa. E como você observa, ele gasta pouco tempo para sair de 90 metros por segundo até uma velocidade de 50. Então, essa aceleração aqui em módulo, ou seja, o valor, ela tem que ter um valor muito alto. Vamos calcular qual que é? Ela é negativa, mas com um valor alto. Então, se a gente fizer o mesmo cálculo, ó, aceleração, qual que é o ΔV? A velocidade final agora é 50. E a velocidade inicial? 90. O ΔT aqui, ó, fica difícil da gente saber exatamente quais são os pontos. Ó. Se a gente coloca um traço aqui, ó, ele pega um pouquinho depois do 22,5 e um pouco antes do 25. Vamos usar, então, 24 e 25, né? Final 25 menos 24, que facilita a nossa conta também. Não vai interferir tanto, porque a gente já vai conseguir marcar aqui no nosso gráfico a resposta antes desse intervalo aqui. 50 menos 90, ó, menos 40, dividido por 25 menos 24, 1. Então, seria uma aceleração de menos 40 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, negativa, constante. E com um módulo,
ou seja, um valor bastante elevado, um valor aqui ó, de 40 em módulo. Beleza, galera? Então, com isso, com a aceleração em cada intervalo, a gente pode marcar a nossa resposta correta. Vamos analisando gráfico a gráfico? Vamos começar aqui na nossa análise do gráfico A. Bom, o gráfico A, ele diz que ele teve uma aceleração. Aqui ele está mais ou menos no 5, né? Não seria muito coerente. Aqui no final, ó, ele está dizendo que a aceleração é perto de zero, né? E não é, a aceleração é menos 40, tem que ser lá embaixo. Então, aqui ele falou, ó, nesse intervalo aqui, que a aceleração está em 30. Falso, né? A aceleração aqui tinha que ser zero. Esse gráfico aqui, aparentemente, ele está um pouco mais próximo. Vamos olhar aqui. Ó, ele começa com uma aceleração aqui maior que zero, próximo a 2, né? Só que depois, ó, ele me fala que a aceleração é negativa. E não é, né? No segundo intervalo aqui, a aceleração continua positiva. Então, não está coerente. Aqui, a mesma coisa, né? Na letra C aqui, ele está me mostrando que no segundo momento a aceleração é menos 20. Também não está correto. Vamos olhar a letra D. A letra D fala aqui, ó, a aceleração aqui no início ela é próximo a zero, né? Mas ele está aqui um pouquinho acima, né? Está aqui mais ou menos em 2, pode ser. É o valor que a gente tem ali. Depois ele aumenta essa velocidade, essa aceleração para 6. Ele aumenta um pouquinho, pode ser realmente 6, o valor que nós temos aqui. Depois ele mantém uma aceleração ó, constante no valor zero. Aceleração igual a zero durante esse tempo todo aqui. E depois ele vai para uma aceleração ó, negativa de menos 40. Então a letra D aqui está corretíssima. Vamos ver a letra E, só para a gente ter certeza. Ó, ele começa com aceleração próximo a zero aqui, pode ser 2, né? Não tem como a gente ter confiança. Mas no segundo momento, ele vai para uma aceleração de menos 10, né? Então já está errado. Então, ó, observando os valores que nós obtemos aqui em cada intervalo e os valores do nosso gráfico, a gente marca então letra D nesse exercício. Beleza, galera? Bom, esse exercício então ele trabalhou com que a gente, através do gráfico da velocidade pelo tempo, chegasse nas características de aceleração. E a gente utilizou basicamente uma única fórmula, né? Que é a variação da velocidade pelo tempo, e as características, né? A gente já foi prevendo qual seria a aceleração em cada etapa, apenas observando a característica da nossa curva em cada uma das posições aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido a resolução, gostado do modo que eu trabalhei esse exercício e que facilite para vocês quando vocês forem fazer exercícios parecidos, né, de dificuldade parecida. Muito obrigado, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.